Ok. Bom dia. Da minha parte também, muito obrigado por estarem aqui tão cedo. É bom ver que há pessoas que continuam a cumprir os horários, mesmo que tenham levantar um bocadinho mais cedo e vir para o trânsito cedo, mas que estão a horas, vão saber isso. Eu queria começar esta apresentação. Isto está a sair som daqui não se percebe muito bem. Eu queria começar esta apresentação a contar-vos uma pequena história. E é a história de um senhor que morava numa casa no campo e um dia, quando ele andava do lado de fora da casa, ele reparou que havia uma coisa muito estranha numa janela. Havia um casulo de uma borboleta que se estava a começar a formar. Ele, como nunca tinha visto nada assim, passou os dias seguintes a observar o casulo e como é que este casulo ia crescendo e a borboleta se ia desenvolvendo. Então, algum tempo depois, num dos dias em que ele foi lá visitar o casulo, reparou que o casulo estava a começar a abrir e a borboleta estava a começar a sair. Então a borboleta estava a lutar para tentar sair do casulo, mas não conseguia. Ele achou aquilo um bocado estranho. À medida que o tempo foi passando, dia após dia, a borboleta estava constantemente a lutar para tentar sair, mas nunca conseguia sair do casulo. E ele começou a ficar com pena, estava a ficar preocupado, se calhar há ali qualquer coisa que está errado, se calhar aquela borboleta tem um defeito, se calhar ele devia ajudar. Então, como era uma pessoa de muito bom coração, ele resolveu dar uma ajuda àquela borboleta. Então o que ele fez, ele pegou numa pequena lâmina, foi ao casulo e abriu o casulo para facilitar a saída da borboleta. E a borboleta saiu, efetivamente, do casulo. O que aconteceu foi que a borboleta ficou no parapeito da janela e a borboleta não conseguia voar. Andava para trás e para a frente, mas não conseguia voar. E, eventualmente, passado 1 ou 2 dias, a borboleta morreu, no mesmo sítio. Então ele achou isto muito curioso e ficou a perguntar-se o que é que se teria passado. Então ele foi investigar. E quando foi investigar, ele percebeu e aprendeu que, na verdade, nos últimos dias da formação da borboleta, é quando ainda no casulo, essa luta que a borboleta tem que fazer para se libertar do casulo, para abrir e para sair, é uma luta que é das mais importantes no desenvolvimento da borboleta. Porque é nessa luta que o corpo da borboleta está a bombear sangue e energia para as asas. E as asas, nessa altura, estão a crescer e estão a fortalecer-se. E agora vocês perguntam o que é que isto tem a ver com a nossa conferência. É muito simples. Eu acho que esta mensagem, esta essência desta luta da borboleta tem muito a ver com a essência da luta que nós temos na nossa vida também. Eu acredito que a luta é uma parte integrante e essencial da vida humana. Luta não no sentido negativo, não no sentido de guerras, não no sentido de conflitos. Luta no sentido de desafios. Luta no sentido de nós temos obstáculos, temos coisas com as quais se calhar nunca nos deparamos antes, que não temos solução para, e temos que saber solucionar, temos que conseguir avançar, temos que dar um passo em frente. Somos obrigados a crescer, somos obrigados a encontrar soluções novas. E eu acho que isto é uma parte muito importante da vida para continuar a ter um movimento dinâmico, a ter um movimento sempre crescente do nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Então nós estamos agora a viver coletivamente um contexto de crise, de medidas de austeridade, de sacrifícios, de dificuldades. Algumas pessoas estão mais prejudicadas do que outros, com mais problemas do que outros. Mas vocês também devem saber, já devem ter ouvido falar, que o símbolo chinês para crise é o mesmo que para oportunidade. Tal como a borboleta, esta crise e estas dificuldades todas que nós estamos a viver hoje, ao mesmo tempo é uma oportunidade para nós e por isso é que estamos aqui para pensar em algo novo. Se calhar aquelas soluções que já estamos fartos de experimentar e de mudar de umas para as outras, já vimos que não funciona, temos que agarrar a oportunidade da crise para lutar, para aceitar este desafio e criar algo de novo. E é isso que eu acho que nós temos mesmo que aproveitar com o contexto que temos hoje. Então aqui há não muitas semanas atrás, quando nós estávamos a planear esta conferência, estávamos a pensar que nome é que havíamos de dar a esta conferência e queríamos uma coisa que fosse principalmente uma coisa positiva, que fosse dinâmica, que trouxesse um bocadinho esta energia de revolução, de mudança forte, mas ao mesmo tempo que fosse otimista. Então, pensamos neste nome revolucionar. O evolucionar, porque a evolução é uma coisa natural, é uma coisa que acontece quer a gente queira, quer não. Nós estamos sempre a evoluir. Mas às vezes essa evolução tem que ser acelerada de uma forma não natural. Nós temos que pôr um bocado de energia para que as coisas aconteçam. E daí vem o revolucionar. Né? E depois, quando estávamos a fazer o nosso site e estávamos a pensar que endereço é que vamos pôr para isto, resolvemos pôr propositadamente um endereço que fosse um bocadinho ambíguo. O ponto é porque a conferência tem uma parte internacional, convidamos oradores internacionais, o EU é o domínio da Europa, como devem saber. Ao mesmo tempo, o revolucionar.eu, porque para além de tudo o que nós vamos falar de economia, de política, de justiça, de ambiente, vamos falar de todas estas estruturas sociais onde nós estamos inseridos, mas não nos podemos esquecer que a revolução também começa primeiro cá dentro.
A revolução começa na nossa mente também. E conquistar a mente humana e saber desenvolver a mente humana é das revoluções mais importantes que nós temos, para além das estruturas todas cá fora. Então, esta foi uma ideia interessante que nós achamos que seria uma mensagem subliminar, se assim quiserem, de lembrar que a revolução não é só fora, não é só na política, na economia, mas é uma revolução que também tem que vir de dentro. Eu costumo acompanhar muito, gosto muito de ler os jornais na internet, porque gosto muito de ver os feedbacks que as pessoas dão, os comentários que as pessoas põem às notícias, ou no Facebook, por exemplo, e é um bocado triste de ver que quando temos notícias sobre Portugal, sobre a política, sobre a economia portuguesa, sobre os políticos, sobre a vida política, etc., 90% ou mais dos comentários são todos extremamente negativos, são todos críticas, são todos comentários cheios de alguma raiva, se calhar, o que é um bocado triste, mas percebe-se. E eu acho que isto acontece por uma razão simples. Eu não acredito, e sei que não sou a única pessoa a pensar assim, eu não acredito que as pessoas se sintam com esta raiva, com esta tristeza, pelas medidas de austeridade e pela crise. Não acho que seja só por isso. Porque imaginem que vocês estão num grupo, pode ser a vossa família, pode ser a vossa empresa, o sítio onde vocês trabalham, e se esse grupo coletivamente está a passar algumas dificuldades, se esse grupo tem que viver medidas de austeridade e está junto nisso, é fácil o grupo aceitar. Pode ser um bocadinho difícil para uns mais do que para outros, mas se toda a gente junto estiver nisso, é mais fácil. Agora imaginem que estão nesse grupo e a pessoa que vos impôs essas medidas de austeridade, essas medidas de sacrifício, essas coisas todas, está a fazer exatamente o oposto. Vocês têm que fazer sacrifícios enquanto eu vou ter um aumento salarial, vou ter um carro novo, etc, etc. Isto é que torna as coisas difíceis. Eu acho que a nível um bocadinho mais macro do nosso país, da nossa sociedade, isto é o que se passa. E as pessoas, não são as medidas que criam esta raiva interna, é a discrepância, é a incongruência com que estas medidas estão a ser aplicadas. Isto é que está a chatear as pessoas. Nós temos que fazer sacrifícios enquanto os outros não fazem sacrifícios nenhuns. E esta incongruência é que realmente chateia. Então, isto tem muito a ver com os valores que nós temos e que essas pessoas têm, não é? Nós temos que saber pensar, falar e aquilo que dizemos, fazer tudo na mesma linha, ser congruentes com aquilo que fazemos. E se nós formos ver as sociedades, civilizações, mini-sociedades, tribos, clãs, que existiam antigamente e se calhar que ainda existem hoje em alguns pontos do nosso planeta, as pessoas que lideravam e que eram reconhecidas como líderes eram pessoas que não eram necessariamente eleitas pela sua campanha política, nem por uma maioria de votos, eram pessoas que eram vistas como exemplos, eram pessoas que representavam valores importantes, valores como a sabedoria, valores como a magnanimidade mental, valores como a coragem, valores como a moralidade, tudo isto. As pessoas olhavam para elas e eu digo, ok, tu és uma pessoa que eu quero seguir, tu és um modelo para mim e por isso eu respeito-te como meu líder e por isso eu aceito que tu lideres este povo. E nós hoje temos muito pouco disto. Quem é que hoje em dia olha para os nossos políticos e diz, sim, tu és o meu líder e eu vou contigo até ao fim? Eu arriscaria dizer quase zero. Exceto na Coreia do Norte, que o querido líder continua a ser o querido líder, mas fora isso, quase zero. Porquê? Porque faltam estes valores. Então, eu acredito que nós ainda não temos uma sociedade humana que mereça o nome de sociedade humana. Na língua sânscrito, não sei se algum de vocês conhece, uma das línguas mais antigas, se não a mais antiga do nosso planeta, sociedade usa-se a palavra samaj, que significa literalmente um grupo de pessoas que se move coletivamente em direção a um objetivo em comum. Um grupo de pessoas que se move coletivamente em direção a um objetivo comum. Nós temos alguma coisa disto hoje, de alguma forma? Imaginem que vocês estão com um grupo de amigos, vão fazer um passeio por uma montanha e um de vossos amigos torce o pé ou parte o pé e fica para trás. O que é que o grupo faz? Temos pena, mas temos que continuar? Ou vai prestar assistência àquela pessoa? Ou se calhar até vão desistir e voltam todos para trás? Porque estão juntos. Há ali uma união, há ali um sentimento de que nós estamos juntos nisto, o nosso objetivo é o mesmo, por isso tu ficas para trás, nós ficamos todos para trás. Na nossa sociedade isso hoje não está a acontecer. Tu ficas para trás, temos pena, nós temos que continuar para a frente. Em nome de progresso ou desenvolvimento, ou seja lá o que for. Então estamos sempre a deixar pessoas para trás. E pessoas, outros seres vivos, o nosso próprio planeta, tudo vai ficando para trás, porque em nome do progresso nós temos que andar para a frente. Então o que é que seria se nós tivéssemos uma sociedade que de raiz é pensada ou é construída com estes valores?
O que é que seria ter uma sociedade, imaginem, que de raiz é baseada na coragem, na sabedoria, na moralidade, na integridade, na fraternidade, na solidariedade. Não teoricamente, porque teoricamente nós sabemos que isso está tudo escrito nas declarações, etc. Mas praticamente, como é que seria uma sociedade que tivesse realmente isso intrínseco nela? Então, o filósofo indiano Prabhat Ranjan Sarkar imagina uma sociedade assim, e essa sociedade, essa visão, ou a ideologia que suporta uma visão de uma sociedade assim, ele deu-lhe o nome de neo-humanismo. Uma ideologia para uma nova geração. Neo-humanismo é exatamente a implementação desses valores, todos estes valores, numa sociedade. E mais importante, se calhar ainda, será esse sentimento de ligação. Se eu estou ligado com este grupo pertence a mim e eu pertenço a este grupo, e portanto a minha responsabilidade por este grupo é a mesma que eles têm por mim, nós estamos todos juntos. Isto é uma visão neo-humanista. Então o que é que seria uma sociedade construída assente completamente nestes valores? Agora, claro que vocês podem pensar, ok, foi mais uma ideologia, mais uma filosofia, mais uma coisa bonita, utópica, mas isso não nos serve de nada, porque nós precisamos agora é de coisas práticas. Não é? Por isso é que estamos aqui, nós queremos ver soluções práticas, nós queremos ver o que é que as pessoas estão realmente a fazer, que soluções é que estão a funcionar, porque teoria está um mundo cheio, nós precisamos de coisas um bocadinho mais práticas. Falar de neo-humanismo na teoria, ok, é bonito, mas agora como é que nós trazemos isso para a prática? Então, Sarkar não ficou por aqui. Ele, pegando nesta ideologia de neo-humanismo, ele pensou como é que nós agora vamos trazer isto e vamos construir uma sociedade assente nestes valores neo-humanistas. Então a isso, a esse sistema de criar uma sociedade mais saudável baseada em neo-humanismo, ele chamou de PROUT, Progressive Utilization Theory, ou em português, a teoria da utilização progressiva. Então, isto PROUT responde um bocadinho às perguntas desta implementação prática do neo-humanismo. O que é que seria uma economia baseada em neo-humanismo? Uma economia que promove a democracia económica, a liberdade económica, o empoderamento económico de toda a gente. O que é que seria uma educação baseada no neo-humanismo? Em que toda a gente é vista como um ser que tem que desenvolver o máximo das suas potencialidades. O que é que seria uma política neo-humanista? O que é que seria uma proteção ambiental neo-humanista? Então, pôr isto tudo junto ao mesmo tempo é um trabalho fantástico, realmente incrível, que nós achamos ter muito valor, porque integra todas estas partes de uma forma muito harmoniosa. E se calhar uma das partes mais interessantes do PROUT é exatamente esta palavra, a palavra progressive. O que é que significa aqui o progressivo? Se vocês tiverem qualquer sistema, qualquer projeto que tem muito bons resultados, que funciona muito bem para uma certa finalidade, e ok, agora eu quero pegar nisto e quero levar isto para outras pessoas para que elas tenham os mesmos benefícios do que eu. Então vou levar isto para outra parte do mundo e vão ver que se calhar as coisas não funcionam assim tão bem como vocês estavam à espera, ou não funcionam de todo. Porquê? Porque a implementação prática depende de três fatores, dos três fatores relativos, tempo, espaço e pessoa. Então, conforme o tempo muda, as eras mudam, conforme o país muda, conforme a pessoa, a cultura muda, as implementações também têm que mudar um bocadinho. Nós temos que ser flexíveis. E é exatamente isto que progressive significa em PROUT. Ou seja, PROUT é quase como uma série de guias orientadoras que nos permitem chegar a esta visão, a esta implementação neo-humanista na sociedade, mas ao mesmo tempo dando ali uma flexibilidade para, ok, eu posso, tendo em conta o tempo, espaço e pessoa onde eu estou, aplicar PROUT e moldá-lo para as necessidades que nós temos agora, para as pessoas que nós temos agora. Então, há aqui um trabalho que é muito interessante. Houve aqui há uns meses um grupo de pessoas em Portugal que conheceu PROUT, que olhou para PROUT e disse, ok, há aqui algo realmente muito único, há aqui um trabalho que nós achamos que nunca ninguém fez e que tem muito valor e que devemos explorá-lo. Então este grupo destas pessoas começou a estudar um bocadinho de PROUT e a perguntar como é que nós trazemos isto agora para o nosso contexto português, para a era atual, para a nossa cultura portuguesa. Então este grupo, à medida que foi ganhando um bocadinho mais de solidez, um bocadinho mais de estrutura, resolvemos dar-lhe um nome, como já devem imaginar, e brincando aqui um bocadinho com as palavras do PROUT e de Portugal, juntamos isto tudo e fizemos o PROUTugal. Que é precisamente isto, é um grupo que tem como objetivo estudar como é que PROUT iria funcionar, como é que esta visão de uma sociedade neo-humanista iria funcionar em Portugal na era atual. Eu não vos vou falar aqui de PROUT, porque isso daria pano para mangas. Nós tomamos a liberdade de convidar alguns oradores de PROUT nacionais e internacionais que vão falar um bocadinho de PROUT em cooperativas, em educação, em ambiente, em socioeconomia. Por isso vão conhecendo um bocadinho aqui e ali. O meu objetivo não é esse. Depois, se quiserem, também podem tirar informações com o grupo PROUTugal lá fora, durante os intervalos, nos coffee breaks, etc, etc. Queria-vos só deixar um bocadinho o conceito do que é este grupo e do que é que temos tentado
fazer. E queria-vos contar outra história. Dizem que na Roma Antiga, Roma era a capital do Império Romano, era uma cidade extremamente grande, com pessoas de todas as classes sociais e com muitos escravos. E dizem que houve um general de César que uma vez teve uma ideia genial na cabeça dele, que era: vamos pôr uma pulseira em todos os escravos, porque eles são muitos e nós não sabemos onde é que eles estão, quem é que eles são, e assim conseguimos identificar os escravos muito facilmente. E toda a gente achou uma ideia brilhante. Exceto César. E César disse: não, isso vai ser uma ideia que nos vai levar à derrota. E ninguém percebeu porquê. Então depois ele explicou: se todos os escravos tiverem uma pulseira, muito rapidamente eles vão perceber o número elevado que eles são e quão rapidamente eles nos podem superar. E a revolta vai ser inevitável. Então nós temos que manter os escravos a não saberem quem eles são, a não saberem quantos eles são. E eu acho que nós aqui estamos mais ou menos na mesma onda. Porque nós, à medida que fomos fazendo este estudo do que é que está a acontecer em Portugal a nível de grupos de transição, de permacultura, de propostas políticas, de iniciativas diferentes, há imensa gente a fazer tanta coisa boa. E, no entanto, nós estamos todos parados e não sabemos o que é que está a acontecer. E eu acho que se nós que estamos aqui, que estamos espalhados pelo país e que acreditamos que uma reevolução é possível, não só é possível, mas é necessária, se todos nós andássemos com uma pulseira e saíssemos à rua, se calhar muito rapidamente íamos perguntar porque é que isto ainda está assim, porque é que isto não muda, nós somos muito mais do que eles. E então o Grupo Portugal decidiu pegar nesta ideia desta conferência como uma primeira iniciativa de começar a unir, porque é na união que está a força, e nós temos que realmente unir esforços de todos estes diferentes projetos e iniciativas. Nós temos que nos conhecer, nós temos que criar estas ligações todas para que esta revolução fique muito mais fácil. Então decidimos criar esta conferência para começar esse trabalho de trazer as pessoas para que elas se conheçam e para que possamos trabalhar em conjunto, porque é em conjunto que vamos mesmo reevolucionar Portugal. Muito obrigado.